paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Nesse domingo maravilhoso, dia 12 de fevereiro de 2023. Eu sou tia Messia, professora aqui na Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. E nessa aula de hoje, que nós estamos na turminha do Jardim de Infância, 5 e 6 anos. Espero que vocês estejam bem. Eu estou muito bem, graças a Deus. E vocês todos são muito bem-vindos para estar com a gente nessa aula de hoje. Você que já é da nossa igreja, que já participa da EBD. E você que é nosso visitante, que está aí hoje pela primeira vez, você também é muito bem-vindo. Esteja sempre conosco, nós sempre estamos aqui aos domingos, neste horário, para trazer a aula da Escola Bíblica Dominical da turminha do Jardim 2. E para começar, você já vai compartilhando esse vídeo, já dá o seu like para que essa aula se propague para muitas crianças e muitas possam ser abençoadas pela palavra de Deus. Amém, crianças? Então, nós vamos agora iniciar a nossa Escola Bíblica Dominical. Mas antes da nossa história, vocês sabem que a gente tem um monte de coisa para fazer, né? Então, sem perder tempo, nós já vamos começar com a nossa oração do nosso caderninho. Tá bem? O nosso caderninho você pode baixar aí no seu celular, no site da igreja. E todos os dias você pode fazer o devocional em Salmos. E hoje nós vamos ler aqui em Salmos 12 e versículo 6, que diz que a palavra de Deus, que é a Bíblia, é pura e verdadeira. As palavras do Senhor são pura. E orando os salmos, nós oramos assim: Senhor Deus, que possamos aprender a amar e a viver a Bíblia, pois ela é a tua palavra, glórias a Deus. Nós também estamos orando pelas crianças do país chamado Eritreia, porque aqui no nosso devocional, todos os dias, a gente ora pelas crianças de um país onde a igreja é perseguida, porque nós sabemos que aí pelo mundo afora existem muitos países onde as pessoas não têm a liberdade de adorar a Deus, de estar no templo cultuando ao Senhor. Então hoje nós oramos pelas crianças da Eritreia, que diz assim: Senhor, proteja as crianças da Eritreia e suas famílias. Liberta os pais que estão na prisão. Glórias a Deus. Então, agora nós vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez estar aqui, ó Pai, com esta aula, com essas crianças, aprendendo da Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós, ó Pai, de cada uma dessas crianças, tem sustentado também a Tua igreja, a Tua obra, ó Pai. Esteja conosco nesta manhã, neste tempinho que passaremos juntos, para que possamos aprender da Tua palavra. Abençoa cada uma dessas crianças, dai-nos um dia abençoado. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Então, nós já fizemos o nosso devocional. E agora, nós vamos para um outro momento também muito importante, que é o momento da oferta, de ofertarmos na casa do Senhor. Nós sabemos que você pode ofertar, pelo PicPay, pelo Pix, né? Os canais estão aparecendo aí, mas você também pode entregar sua ofertinha à noite. Quando você vem na igreja, você pode ir lá na tesouraria e entregar a sua ofertinha da EBD. E falando em oferta, você já faz parte dos 1000 valentes? Você sabe que são os 1000 valentes? São 1000 pessoas que nós estamos tentando juntar para que possa fazer uma oferta todo mês na casa do Senhor, para que nós possamos adquirir o espaço onde a nossa igreja funciona, que é um espaço maravilhoso, onde nós temos o templo, temos diversas salas, as salinhas da aula das crianças, dos adolescentes, um espaço maravilhoso, campo. Então, assim, você pode contribuir para essa obra ofertando para os 1000 valentes, tá bem? É só entrar em contato com a igreja. Se você não é da igreja, não precisa ser da igreja para você ofertar e ajudar essa obra do Senhor, amém? Então vamos lá para o nosso momento da oferta. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor,
a sua imagem eu sou. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal quis destruir a beleza e perfeição que Deus criou em mim. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal não venceu. Fui manchado e quebrado, mas na cruz meu Jesus morreu. E fui restaurado, restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Restaurados no amor de Cristo, então curados não queremos mais estar. Quebrados, se por Ele somos nós transformados. Restaurados no amor de Cristo, então curados não queremos mais estar. Quebrados, se por Ele somos nós transformados. Eu sou uma obra de arte, planejada em cada detalhe. Me refez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Glórias a Deus. Vamos agradecer a Deus pelas nossas ofertas. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de ofertar na sua casa, ó Pai, que o Senhor possa multiplicar cada ofertinha dessas crianças, ó Pai, e quem não pôde ofertar, que o Senhor também possa estar abençoando para que ela possa ofertar na próxima vez, ó Pai, e pedir também que o Senhor venha suprir todas as necessidades da casa de cada uma dessas crianças e as necessidades da tua obra, ó Pai. Nós confiamos nas tuas promessas e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bem, crianças, já fizemos o nosso devocional, já ofertamos e agora nós vamos falar um pouquinho da nossa aula de hoje. Bem, nós somos da classe Jardim de Infância, nós usamos esta revistinha aqui, ó, do Jardim. E nós estamos hoje na nossa aula de número 7 já. Nesse trimestre, nós estamos aprendendo que Jesus é o Filho de Deus. E na aula de hoje, a aula número 7, vai falar que o nosso amigo Jesus é batizado. Nós vamos aprender que o nosso amigo Jesus foi batizado, não é isso? Então, aqui, nessas lições desse trimestre, a gente tem todo um caminho para percorrer. Vocês se lembram? Ó, nós fizemos a primeira aula, onde o Papai do Céu falou com Maria e José sobre a chegada de Jesus. Depois nós falamos sobre o nascimento do nosso amigo Jesus. Falamos que os anjos e os pastores louvaram o Papai do Céu pelo nascimento de Jesus. Falamos também dos presentes que Jesus ganhou no seu nascimento. Depois sobre Simeão e Ana conhecendo Jesus. Depois, na última lição, o nosso amigo Jesus visitou a casa de Papai do Céu. E hoje nós vamos aprender que o nosso amigo Jesus
é batizado, isso mesmo. Jesus foi batizado. Então, nós estamos aprendendo que Jesus é o Filho de Deus. Estamos contando toda a trajetória da vida de Jesus. São lições que eu sei que vocês já conhecem, história que vocês já ouviram. Mas se a gente ficar atento e pedir a Papai do Céu, eu tenho certeza que em cada uma dessas lições a gente tem mais alguma coisa para aprender a respeito do nosso amigo Jesus. E nessa lição de hoje, nós vamos aprender uma outra palavra muito importante, que é a palavra agradar. Isso mesmo, o assunto da aula de hoje é agradar. Agradar e obedecer são atitudes que andam assim, juntinhas. Quando a gente agrada a alguém, a gente sempre obedece esse alguém. E aí, crianças, nós precisamos agradar a Deus em tudo, não é em algumas coisas. Tem gente que agrada a Deus em umas coisas e desagrada em outra. Não, nós temos que agradar a Deus em tudo. E o nosso maior exemplo é Jesus. Jesus, ele procurou agradar a Deus em tudo. E agradar significa trazer muita alegria para aquela pessoa a qual você está agradando. Assim como Jesus, ele agradou a Deus em tudo. Então, ele trazia muita alegria para Deus. E por isso, nós precisamos ter no nosso coração o desejo de querer agradar a Deus. Amém? Por isso que nós precisamos obedecer. Se nós agradarmos, nós estaremos obedecendo. Então, se você agrada a Deus, você o obedece, né? E é importante também que tem outras pessoas às quais a gente precisa agradar. Lógico que o mais importante de todos é a Deus, o nosso Pai Celestial. Mas também é importante nós agradarmos e obedecermos aos nossos pais, aos nossos pastores, não é verdade? Então, se nós agradamos, nós conseguimos obedecer. Então, a aula de hoje, o assunto é agradar. E o que tem que ficar marcado na nossa mente aqui? Que Jesus, o Filho de Deus, ele procurou em tudo agradar ao Pai. E aí nós vamos ver também que Jesus foi batizado nas águas. E você pode falar, mas tia Messia, o batismo é uma demonstração do arrependimento do pecado, mas Jesus não tinha pecado. Exatamente, Jesus não tinha pecado. Ele não precisava ser batizado nas águas, mas ele fez para nos deixar como exemplo. Então, nós vamos aprender isso na aula de hoje. Amém, crianças? Bem, eu sei que vocês já viram batismo aqui na igreja. Tem até umas fotinhas aí bem bacanas desses batismos lindos que tem acontecido aqui na nossa igreja, com crianças, com adolescentes, né, com pessoas de mais idade que só tiveram oportunidade de se batizar agora. Olha que lindas essas fotos aí. E aí, crianças, há algum tempo atrás, as pessoas eram batizadas muito nos rios. Nem sempre os batismos foram assim dentro da igreja como a gente vê hoje. Eu, na minha infância, era uma festa no dia de batismo, porque a gente pegava um ônibus, que a igreja alugava, e a gente saía da igreja e a gente ia para um rio para poder as pessoas serem batizadas. Então, assim, eu lembro do meu pai sendo batizado no rio. Eu era muito pequena, não fui batizada no rio. Eu fui batizada numa piscina, né, um tanque bem grande, numa igreja assembleia. Mas eu vi muitas pessoas serem batizadas no rio. Inclusive, na história de hoje, nós vamos ver que Jesus foi batizado no Rio Jordão, não é verdade? Mas hoje em dia, muitos rios até sumiram, né? Viraram esgoto, e muitas obras, muitas construções, e principalmente nas cidades maiores, onde os rios estão muito longe, as pessoas não têm acesso aos rios mais. E aí, hoje em dia, é muito comum, dentro das igrejas, né, ter os tanques de fazer batismo, como na nossa, outras colocam piscinas, outras constroem piscinas ali dentro da igreja. Mas o importante é as pessoas serem batizadas. E por que essas pessoas são batizadas? Essa pessoa, quando é batizada, é uma alegria. Sabe por quê? Essas pessoas estão declarando publicamente para
todo mundo a fé dela em Jesus, né? Indicando a sua vontade de ser obediente a Deus durante toda a sua vida. Então, o batismo é uma coisa maravilhosa, que vocês já desde pequenininho possam cultivar no coração de vocês o desejo de ser batizado. Então, esse é o assunto da nossa aula de hoje, que daqui a pouco nós vamos contar a nossa história, amém? Mas antes disso, vamos ao nosso texto áureo. Roda aí, tia Amanda. A paz do Senhor, crianças. Este é meu filho querido, Esse é meu filho querido, que me dá muita alegria. que me dá muita alegria. Mateus Mateus 3, 3, 17. 17. A paz do Senhor. Texto áureo, Este é meu filho querido que me dá muita alegria. Mateus Mateus 3. 17. Tchau. Beijo. Glórias a Deus. Que lindo que é o nosso textório de hoje. A tia vai falar uma vez junto com vocês, tá? Este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Mateus 3 e 17. Olha, crianças, esse versículo, ele é lindo, ele é maravilhoso. Vocês já pararam para pensar? É Deus, Papai do céu, declarando como ele se sente em relação a Jesus. Olha que coisa mais linda que ele diz. Este é meu filho querido que me dá muita alegria. Muito lindo esse texto, né? Essas palavras foram ditas por Deus a respeito de Jesus. Ele estava dizendo que Jesus é o seu filho amado, o seu filho querido, o seu filho esperado, que só trazia alegrias para ele, né? Que só traz alegria para eles. Então, crianças, o que esse versículo quer nos dizer? Que nós temos que sempre agir assim, no nosso pensamento, todo o tempo, em todas as nossas ações, tudo que nós somos fazer. Será que nós estamos agradando a Deus? Será que nós estamos lhe dando alegria? Não é verdade? A gente tem que se perguntar sempre, qualquer ação que a gente vai fazer, será que eu estou agradando a Deus com isso que eu estou fazendo? Será que Deus está se alegrando com o que eu estou fazendo? Ou estou desonrando a Deus? Então, você sempre tem que estar pensando nisso. E existe várias formas de você dar alegria a Deus, não é verdade? Bem, você pode fazer isso, olha, como? Lendo a palavra de Deus, orando, louvando, se reunindo na casa do Senhor, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo aos seus pais, obedecendo às tias na igreja, os líderes, né? Tudo isso que você fizer ajudando as pessoas também, você vai mostrar que você agrada a Deus, que você é obediente a Deus. Amém? Então, esse versículo do nosso texto áureo de hoje, ele é muito lindo. Este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Mateus 3 e 17. Glórias a Deus. E agora, crianças, é a hora da nossa história. E como a tia Messia sempre diz para vocês, né, que a gente não pode esquecer, a nossa história está aqui, ó, na nossa Bíblia Sagrada, tá bem? A gente está contando, né, a vida de Jesus. Então, hoje a nossa história é O Meu Amigo Jesus é Batizado. E aqui na nossa Bíblia, essa história se encontra no livro de Mateus, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 7. No livro de Lucas, no capítulo 1, versículos 5 a 25. E no capítulo 3, versículos 21 e 22. Amém, crianças? Então, não se esqueçam, a nossa história está aqui na nossa Bíblia. Bem, crianças, como nós falamos, né, lá no início da nossa aula, obedecer é algo que nós podemos fazer para agradar a Deus. E hoje nós vamos falar sobre duas pessoas que agradaram muito a Deus. Amém? Essas pessoas são Jesus, né, o Filho de Deus, nós sabemos, e essa outra pessoa é João Batista. Eu sei que vocês conhecem o João Batista, vocês já ouviram falar dele. E a gente sabe que lá nos conta na Bíblia que quando Maria estava grávida, ela foi visitar a sua prima Isabel.
que também estava grávida. E é uma história muito interessante, porque na hora que elas chegam para se cumprimentarem, o bebê ele salta na barriga, de tanto que ele fica feliz, porque ele reconhece que ali está o Filho de Deus já sendo gerado. Amém? E aí, esse bebê nasceu, né? Eram os filhos de Zacarias, um filho de Zacarias, né? E da Isabel. E aí, o seu nome foi dado a ele, né? Essa criança, o nome de João. E João cresceu, ele era obediente a Deus, ele era um pregador da palavra de Deus. Ele pregava e ensinava a palavra de Deus. E eu sei que vocês sabem muito da vida de João. Esse João aqui, ó. João, ele passou a viver no deserto. João vivia no deserto. Ele se vestia de roupas de pele de camelo e ele comia gafanhotos e mel silvestre. E ele pregava a palavra de Deus no deserto. Muitas pessoas vinham de longe para ouvir João pregar. Onde João estava pregando, sempre tinha uma multidão em volta dele, ouvindo ele pregar a palavra de Deus. E ali, crianças, João, ele também batizava aquelas pessoas, não é verdade? Ele estava ali no Rio Jordão, e ali naquele rio, ele pregava para aquelas pessoas, e aquelas que aceitavam o evangelho, né, de Deus, ele aproveitava já e batizava aquelas pessoas ali no rio. Glórias a Deus. E aí algumas perguntavam para ele, sabe? As pessoas perguntavam para João se ele era um salvador. Mas João logo respondia, não, eu não sou salvador, não. Aquele que está vindo depois de mim, ele é muito mais poderoso que eu. E João fazia uma comparação linda em relação a Jesus. Ele fala assim, ele é tão especial que eu não sou digno nem de desamarrar ou amarrar as sandálias dos pés dele. Ele estava falando de Jesus e ele falava de Jesus desta forma muito especial. E aí, crianças, certo dia, João estava ali pregando para as pessoas e batizando outras. E, de repente, quem apareceu ali? Jesus. Jesus chegou ali, onde João estava, batizando aquelas pessoas ali no Rio Jordão. E aí Jesus pediu a João, olha João, eu quero ser batizado, você pode me batizar? Olha crianças, João ele não queria batizar Jesus não, ele ficou assim, mas Jesus não tem pecado, ou seja, ele não mentia, ele não falava palavrão, ele não desobedecia a Deus. E aí João ficou pensando assim, por que eu vou batizá-lo? Ele não tem pecado, ele não tem do que se arrepender. Mas Jesus disse assim para João, olha João, eu devo ser batizado por você. Eu quero me batizar. Você deve me batizar, João, pois eu quero fazer tudo que é certo. João estava certo. Jesus ele não tinha pecado, mas ele queria servir de exemplo para nós. Ele queria dar o exemplo de como nós precisamos agradar a Deus. E ele, nesse momento, também foi se batizar para agradar a Deus. E aí, crianças, Jesus, ele foi ali para ser batizado por João. E crianças, assim que João batizou Jesus, que Jesus mergulhou ali naquela água, aconteceu uma coisa maravilhosa. E eu sei que vocês sabem o que foi, não é verdade? O céu se abriu assim de maneira maravilhosa e apareceu, crianças, uma pomba. Na verdade, era uma voz, né? Que apareceu ali e falou, naquele momento, o nosso versículo. Este é o meu filho amado. E esse espírito, essa voz, desceu em forma de uma pomba bem branquinha, que veio ali e pousou na cabeça de Jesus. E aí, nesse momento, todos ouviram essa voz dizer, este é o meu filho amado. Era Deus dizendo o quanto ele estava satisfeito com Jesus,
pois Jesus o agradava em tudo. Em tudo. E Deus estava ali naquele momento expressando ali como ele era feliz por Jesus o agradar de todas as maneiras. Glórias a Deus por isso, crianças. Glórias a Deus por isso. Se Jesus não fosse essa pessoa obediente que tinha prazer de obedecer e agradar a Deus, esse fato não teria acontecido. Mas porque ele era obediente, porque ele agradava a Deus, porque ele amava o Pai, esse mesmo Pai que nós também amamos, Deus, naquele momento, fez essa coisa maravilhosa, onde todos ali ouviram ele falando do seu filho. Este é o meu filho amado, que me traz muita alegria. E aí nós precisamos refletir. Será que nós estamos agradando a Deus? Como que nós podemos agradá-lo? Responde aí para você, aí com a sua família. A tia falou no início, não falou? Nós podemos agradar a Deus sempre fazendo o que é certo, obedecendo a Deus, os seus mandamentos, não é verdade? Orando, lendo a Bíblia, amando as pessoas, adorando ao Senhor acima de todas as coisas. João e Jesus agradavam a Deus. É um exemplo maravilhoso nessa aula de hoje, não é verdade? E aí, nós precisamos fazer o mesmo. Jesus, ele agradou tanto ao Pai, tanto crianças, que até a missão mais difícil ele cumpriu. Quando Deus o enviou do céu, mandou aqui na terra, ele deu uma missão para Jesus. E Jesus, porque o agradava e obedecia, ele cumpriu essa missão. Ele viveu aqui na terra, mas ele morreu. Ele foi crucificado por cada um de nós, para que nós pudéssemos ser salvos, para que através do seu sangue os nossos pecados fossem perdoados. Este foi o maior exemplo dele, de como ele agradava e obedecia a Deus. Mas graças a Deus que a missão não se completou aí na morte de Jesus, não é verdade? Jesus ressuscitou, ele subiu aos céus e hoje ele está lá cuidando de nós, não é verdade? Nos ajudando a obedecer o Pai, nos ensinando para que um dia nós possamos encontrar com ele ali no céu. Amém? Glórias a Deus. Graças a Deus por Jesus ter sido obediente e ter agradado a Deus em tudo. Se não, crianças, nós não teríamos a vida eterna. Amém? Glórias a Deus. Nossa aula está terminando, nós vamos orar agradecendo a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa aula, Pai, por esses momentos que nós aprendemos da Tua palavra. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a agradá-lo em tudo, a ser obediente, Pai, a cumprir os seus mandamentos. Que essas crianças, desde muito pequenas, Pai, tenham o desejo de Te obedecer, de Te agradar, Pai. Esteja conosco nesse dia, guarda-nos, ajuda-nos em tudo. Em nome de Jesus, amém. Crianças, nossa aula está terminando. Espero que vocês já tenham gravado seu textuário, já tenham feito a sua atividade, já tenham enviado aí no grupo. Cobra, mamãe, eu quero mandar minha atividade, eu quero mandar meu textuário antes de eu ver a aula, mamãe. Porque na hora que a aula for ao ar, eu já quero estar sabendo do assunto, eu quero estar sabendo de tudo. Cobra a mamãe aí, tá? Não esqueçam. E no próximo domingo, neste mesmo horário, nós estaremos aqui com mais uma aula da nossa EBD. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Tchau.